Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Discurso sobre a ruína de Jerusalém. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu-lhes: Atenção para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Comentários dos Pais da Igreja. Eusébio. A história nos dá a conhecer a magnífica arquitetura do antigo templo. O que dele subsiste ainda hoje indica-nos o quanto era alentada a opulência daquela construção. Ora, como se seus discípulos admirassem o edifício, Nosso Senhor declara que não haverá de restar pedra sobre pedra. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Era de justiça que o próprio templo viesse a sofrer todos os tipos de desolação, à conta da insolência daqueles que nele prestavam culto. São Beda. Porque nenhum cristão, admirado com a manutenção dos antigos ritos e sacrifícios, viesse a vacilar na fé, permitiu a providência divina que fosse o templo derribado. Santo Ambrósio. E resultou verdadeiro tudo quanto predisse Nosso Senhor sobre o que haveria de suceder ao templo, erguido como foi pelo esforço dos homens. Com efeito, tudo quanto é construído por mãos humanas ou perece com o andar do tempo, ou é posto abaixo à força, ou ainda consumido pelo fogo. De fato, há um outro templo, a saber, a sinagoga, cujo prédio foi soterrado com a emergência da igreja. Há, por fim, em cada um de nós, certo templo, que é desfeito quando falta-nos a fé e, principalmente, sempre que alguém invoca falsamente o nome de Jesus Cristo, violentando assim a própria consciência. São Cirilo. Não tendo ainda os discípulos advertido a força dessas palavras, creram que Nosso Senhor falava da consumação dos séculos. Por esse motivo, perguntavam quando todas essas coisas haveriam de suceder. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Santo Ambrósio. No Evangelho de São Mateus, os discípulos interpelam com 3 perguntas: quando o templo haveria de ser destruído, quais os sinais da vinda do Senhor e quando acabar-se-ão os séculos. Interrogado, porém, Nosso Senhor acerca da destruição do templo e de que sinal haverá,
responde apenas a esta última pergunta, silenciando quanto à primeira. Segue-se. Respondeu-lhes: atenção para não serdes enganados. Santo Atanásio. Porque o Senhor nos concedeu a graça de conhecermos certas verdades de ordem sobrenatural. Por exemplo, as leis da vida no paraíso, o poder contra os demônios, a adoção, o conhecimento do Pai e do Verbo, o dom do Espírito Santo. O demônio, nosso inimigo, acerca-nos de contínuo a esperar uma oportunidade para nos esbulhar da palavra plantada em nossa alma. Por conservar os preciosos dons e ensinamentos que nos foram legados, adverte-nos o Senhor a que não nos deixemos seduzir. O Verbo de Deus nos concedeu a graça extraordinária de não apenas não nos deixarmos enganar pelas aparências, mas ainda de discernirmos, com o socorro do Espírito Santo, aquelas coisas que estão ocultas. Sendo o inimigo o odioso inventor de todo mal, põe-se, por isso, a ocultar sua verdadeira natureza. Vela-se astuciosamente sob um nome que sabe ser querido por todos. Ele procede como aquelas pessoas que desejam ganhar a confiança das crianças na ausência dos pais, de quem simulam as aparências, aproveitando-se do fato de que as crianças muito desejavam o retorno de seus pais. É assim que o diabo, disfarçado de todas as heresias, pode dizer: sou o Cristo e a verdade está em mim. Pelo que segue: pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. São Cirilo. Antes que o Salvador torne do céu, está previsto que muitos hão de aparecer. Ora bem, com relação a estes, adverte-nos o Senhor para que os não sigamos. De fato, o Verbo unigênito, quando desceu ao mundo, fê-lo em segredo, para que pudesse carregar a cruz por nós. A segunda vinda, porém, não se dará assim, mas será antes terrível e visível a todos. Descerá na glória do Pai, assistido pelos anjos, para julgar o mundo com justiça. Por isso conclui: não os sigais. Tito Bostrense. Nosso Senhor não diz precisamente que hão de vir falsos cristos logo antes do fim do mundo, mas referia-se aos que já eram no tempo dos apóstolos. São Beda. Com efeito, houve muitos líderes, quando da iminente destruição de Jerusalém, que se chamavam a si mesmos de Cristo e diziam era chegado o tempo da liberdade. Também muitos hereges na Igreja de Jesus anunciaram a proximidade do dia do Senhor, mas o apóstolo os condena. Muitos anticristos também vieram em nome de Cristo. Destes, o primeiro foi Simão, o mago, que dizia de si: este homem é o poder de Deus que se chama grande. São Gregório. Nosso Senhor dá a conhecer as calamidades que hão de preceder o fim do mundo para que, quando vierem a ser, estejam já os homens preparados e assim não se conturbem em demasia. Causam menos estragos os golpes quando pressentimos com antecedência. Por isso diz: quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis. As guerras hão de movê-las os inimigos. As sedições hão de promovê-las seus próprios concidadãos. Ora bem, é de razão que nosso Senhor se ponha a distinguir as dores que haveremos de sofrer nas mãos de nossos inimigos externos, das sevícias que hão de nos infligir nossos próprios irmãos, para que tenhamos bem assentado que haveremos de ser vítimas, a um só tempo, de conturbações e aflições externas e internas. Santo Ambrósio. Ninguém poderá atestar melhor essas divinas palavras do que nós mesmos, que haveremos de testemunhar o fim do mundo. Quantas guerras e rumores de guerras já não sofremos? São Gregório. Contudo, o fim do mundo não se seguirá imediatamente a tais calamidades, que serão como que signos indicadores. Assim acresce nosso Senhor, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. A última tribulação verá precedida de tribulações outras. É preciso que corram muitas coisas mais antes de vir a ser o mal sem fim.
Depois disse-lhes: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É necessário que padeçamos males do céu, da terra, dos elementos e dos homens. Começa nosso Senhor por dar a conhecer os males que virão dos homens. Acrescenta: e haverá grandes terremotos. Eis a ira do alto. São João Crisóstomo. Os tremores de terra são, por vezes, efeito da cólera de Deus, como se deu, por exemplo, na crucificação do Salvador. Outras vezes, são sinal de favor divino, como no caso da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E pestes. São Gregório. Vê aqui a desproporção que vai entre os corpos e fome, a esterilidade da guerra. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu, o desequilíbrio da atmosfera e as tempestades que ocorrem fora da marcha usual das estações, pois o que sucede numa ordem pré-fixada não pode ser tomado por signo. Os bens que recebemos para satisfazer-nos as necessidades da vida na terra os extorcemos, dando-lhes finalidades estranhas e atraindo sobre nós a culpa e, por conseguinte, o castigo. Santo Ambrósio. O ocaso do mundo, portanto, será precedido de algumas calamidades, como fome, peste e perseguições. Teofilacto Diócrida. Segundo alguns intérpretes, essas previsões dizem respeito não apenas aos eventos que devem preceder ao fim do século, mas também ao que se passou quando do cerco e ruína de Jerusalém. Morto o feitor da paz, estalaram guerras e sedições entre os judeus. Com a guerra vem a peste e a fome. A primeira, porque os cadáveres empestam a atmosfera. A segunda, porque os campos ficam abandonados. O historiador Joséfo relata a fome extrema que lhes sobreveio à conta da guerra. Com efeito, no tempo do imperador Cláudio César, como se lê nos Atos dos Apóstolos, uma severa fome assolou a Judéia, e ainda sucederam outros acontecimentos terríveis, como relata o próprio Joséfo. São João Crisóstomo. Diz ainda que Jerusalém não conhecerá seu fim, isto é, não será capturada, senão antes de muitas batalhas. São Beda. Com essas advertências, admoesta-os a que procedam sem temor e a que não deixem nem Jerusalém nem a Judéia. Pode-se ainda interpretar essas guerras entre nações e reinos e as pestes como as doutrinas pestilentas que se espalham como um câncer. A fome como fome da palavra de Deus, o tremer de toda a terra como separação entre a verdadeira fé e os hereges que, lutando uns contra os outros, contribuem para o triunfo da Igreja. Santo Ambrósio. Há ainda outras guerras que deve travar o cristão, a saber, contra as paixões e desejos. Com efeito, são mais temíveis os inimigos domésticos do que os estrangeiros. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.